Saudações, Duques e Duques Tricolores. Aqui eu falo é Duque Tricolor para mais um o que eu não falei do jogo Fluminense e Internacional. Tem muitas coisas que eu não falei, né? E também vou ter que falar sobre as três duplas, mais uma dupla, mais o goleiro, mais o técnico. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que falar é sobre o esquema tático que o Renato Gaúcho fez. Que foi um esquema com 3 volantes e 3 zagueiros, entendendo a superioridade técnica que a Internacional tem. Só você ter uma noção, o Fluminense perto do Flamengo já é muito distante. Agora imagina o Fluminense perto de um Internacional. É muito mais ainda. É como se o Fluminense fosse pro Monte Fuji e pro Monte Everest. O Monte Fuji é grande, mas o Monte Everest é imenso. Então, ele entendendo isso, ele faz esse esquema de 3 volantes e 3 zagueiros. Muito bem feito. Se a gente pode começar, a gente vai começar com a dupla de ataque. Arias e Cano. Que novamente mostra do porquê o Arias é o melhor jogador do Brasileirão. Hoje. Sem dúvida nenhuma. Pelo drible, para entender quando tem que aumentar a velocidade, quando tem que diminuir a velocidade. Quando ele chuta, quase meteu um gol. Era para ele ter metido aquele gol, se não fosse o Sommer agarrando. E o Cano, que é o cara que em diversos momentos é colocado para jogador ruim, jogador que já passou do tempo, jogador que realmente não merece nem mais ser ouvido pela torcida. Ele vai lá e crava um gol. Ele entende onde que ele tem que ficar, só cabeceia e faz o gol. E é isso que eu falo. Centroavante, ele não precisa saber jogar, ele precisa fazer gol. Centroavante é cobrado para fazer gol, diz Robin Van Persie. E ele fez. Então, perfeito a dupla John Arias e Cano. Se a gente também pode falar de perfeição, foi justamente os lados de campo. Porque você tinha de um lado de Marco e você tinha do outro Dumfries. E adivinha quem estava pegando cada um deles? De um lado, René, que infelizmente vai estar fora do próximo jogo. E do outro lado você teve o Samuel Xavier. Você não sabe como é difícil realmente estar enfrentando esses dois jogadores. O Di Marco para mim é um dos melhores laterais e alas do mundo. Você tem noção que não tem ninguém melhor do que ele hoje? Ele jogando na lateral, ele jogando como ala, não tem ninguém melhor do que ele. Ele superou de todos os outros. Mas Samuel foi lá, aguerrido, e conseguiu parar ele. É o cara que, vou driblar porque eu quero, vou driblar 2 porque eu quero. E ele não conseguia nem fazer isso. Então, parabéns ao Samuel Xavier. E do outro lado, o Dumfries, que também é um ótimo ala e ponta. Também um dos melhores do mundo. Parabéns ao René. Merece bastante. Se a gente também pode falar, de 2 zagueiros. Peço desculpas ao Freitas, mas vamos falar de 2 zagueiros. Thiago Silva e Ignacio. Que jogaram uma barbaridade. Ignacio foi o melhor jogador em campo. Eu não comentei sobre isso no jogo, no meu pós-jogo, porque é muita emoção.
mas ele teve a maior porcentagem de vitórias de cruzamentos. E Thiago Silva é um monstro técnico, um cara que mostrou que é técnico até mesmo dentro do jogo. Você vê justamente a situação do Renato Gaúcho falando assim, tá bom. Aí ele falou assim, vamos fazer isso. E aí o Thiago Silva falou assim, não, vamos fazer assim, 5-4-1. Deixa o Arias lá na frente. E não era nem porque ele estava cansado, mas porque o Arias na frente é muito melhor do que o Cano e do que o Everaldo. Então, foi muito bom isso. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Rede social que do dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, aí você chega numa final de... Você chega somente sobre mais 2 jogadores que pra mim foram espetaculares, que é o Hércules e o Bernal. Eu não vou falar do Martinelli porque não precisa mais falar do Martinelli, mas o Bernal entrou para fazer mais estatura, entrou para realmente comandar ali o meio de campo e conseguiu. O que é pedido pro Bernal é justamente isso. Você não precisa ser gênio, você só precisa entender a estrutura do jogo e jogar da maneira que tem que ser jogado. Eu não quero... A gente não contratou você, Bernal, para ser um gênio da bola. A gente contratou você para ser um grande goleador, um grande defensor. E foi perfeito nessa situação toda. E Hércules, que de tão questionado que foi no Brasileiro nesse ano, de ter feito um gol que sacramentou a classificação para as quartas de final. Preciso falar mais alguma coisa? Só falar que quando teve contra-ataque, quem estava disponível era ele, se sacrificando. Se sacrificou tanto que conseguiu achar um espaço dentro da área. Poderia ter tocado pro René, que estava sozinho, mas no final da história chutou e fez o gol. 2-0 Fluminense. E por fim, mas não tão menos importante, Fábio, que fez uma partidaça, mostrando porque ele é um dos melhores goleiros, se não é o melhor goleiro do Brasil hoje em atividade. Fez defesaças que realmente um goleiro normal não faria. E pra mim, se o Fábio não é o goleiro da seleção, é porque realmente nenhum técnico brasileiro prestou nesse mesmo ano. Por fim, Renato Gaúcho, que eu não preciso falar muita coisa, deu um nó tático no que voa. Muita gente vai falar, mas o que voa agora tá começando assim. O Renato Gaúcho tem 3 meses de trabalho. Você acha que 3 meses de trabalho faz alguma coisa? Claro que não. Então é isso, né? Fluminense classificado. Vamos pegar o Hilal, que é muito difícil. Não é um jogo fácil. Meteu 4-3 em cima do Manchester City. E para a gente continuar nesse sonho, a gente tem que passar por ele. E é um jogo a cada vez. É um passo a cada vez, tá bom? Muito obrigado a todos. Faça tudo que é inscrito aqui, se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe, rede social do Criador TV, Vitor dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.